E aí, gente, eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha o que diz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha o que ele vem dizer, o que João Batista também vem dizer no versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele se referindo a Jesus. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sabe, eu nunca quis de fato ser pregador, nunca quis estar num púlpito de uma igreja pregando, ou ir para algum lugar para pregar, ou pregar na rua. Nunca foi algo que tá pregando na internet agora, nunca foi algo que realmente eu quis fazer. Não foi algo que eu sonhava em fazer. Mas um dia eu acabei pregando na igreja, já ministrava louvor e algumas ministrações aconteciam. E eu fiz uma pregação um dia e comecei a me encontrar nesse lugar. Mas eu quero contar para você o motivo de realmente eu prosseguir nisso, o motivo de eu também começar a estar fazendo pelo YouTube, pelo Instagram. Por quê? Que um dia eu acordei com um versículo de Mateus 10, versículo 27. Na época eu não sabia que estava escrito em Mateus, na verdade eu não sabia onde é que eu tinha lido aquilo. Eu sei que eu tinha lido, mas não lembrava onde. E aquele versículo passou o dia inteiro martelando a minha mente, o dia inteiro mesmo, martelando assim de forma insistente a minha mente. E a parte B do versículo que diz: aquilo que eu falei aos seus ouvidos, pregue dos telhados, grite dos telhados, proclame dos eirados, aquilo que eu disse aos seus ouvidos. E isso ficou martelando o dia inteiro o meu consciente, pulsando dentro de mim com muita força aquilo. Até que eu comecei a entender, eu disse: meu Deus, Deus está querendo de fato que eu pregue. Ele está comunicando ao meu interior para eu pregar. Não é que o versículo grudou igual chiclete. Não é uma canção ruim que a gente ouviu, não. Eu acordei com esse versículo. Na hora que eu acordei foi o primeiro pensamento que veio, algo muito intenso. E passou o dia inteiro aquilo, sem parar. Eu estava conversando com alguém e de repente, o versículo. Eu estava indo para algum lugar e o versículo. E o tempo todo esse versículo na minha cabeça. Aquilo que eu disse aos seus ouvidos: grite dos telhados, proclame dos telhados, pregue dos telhados. Ou seja, faça com que ouçam aquilo que eu tenho falado aos seus ouvidos. Pregue aquilo que eu tenho comunicado a você. E aquilo ficou comigo, gerou algo dentro de mim. Eu percebi: meu Deus, de fato, Deus deseja isso. É da vontade de Deus, é do plano de Deus para a minha vida que eu pregue a palavra, que eu proclame aquilo que Ele tem me mostrado, que eu proclame aquilo que Ele tem colocado ao meu coração, que proclame aquilo que no momento de intimidade, no momento de devocional, no momento de busca, no momento de estudo, no momento de leitura da palavra, Ele comunica ao meu coração, comunica aos meus ouvidos. E é diferente da ideia de pregar como mandamento, porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é? Eu sei que é um mandamento para nós cristãos, é um mandamento para os discípulos de Jesus
pregarem o evangelho. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma vocação. Eu estou falando sobre um chamado. Eu estou falando sobre algo que Deus determina de maneira específica para alguém fazer. E mais importante, e mais importante ainda, é que Deus comunica por meio da palavra, por meio das escrituras, sabe? É um momento onde a escritura revela quem você é. Não só revela Jesus, mas revela quem você é, o que você vai fazer, o que Jesus deseja que você faça. E esse foi um momento que algo dentro de mim foi revelado, sabe? Foi revelado isso dentro de mim. Foi revelado por meio das escrituras isso. O que eu quero lhe dizer é que isso não é exclusividade minha. Eu quero lhe mostrar isso na vida de João Batista, para que você entenda que isso também acontece na sua. Para que você entenda não só como que isso é possível, que isso acontece, mas também que há um posicionamento nosso, há um entendimento nosso para que a gente viva aquilo que é revelado aqui. Aquilo que de forma profética você recebeu do Senhor como vocação. Porque, meu amigo, entenda isso aqui, muitas vezes nós recebemos palavras proféticas de alguém, sempre tem um irmão, uma irmã, alguém que chega pra gente para confirmar uma palavra de Deus no nosso coração. Primeiro eu estou falando confirmar porque nunca é algo que nunca foi falado ao seu coração, que Deus nunca revelou de nenhuma forma. Ele sempre está revelando pra gente a vontade dele para cada um de nós de alguma forma. E aí vem um irmão para testificar, para confirmar aquilo que Deus está trazendo. E muitas vezes nós acabamos não vivendo tudo que Deus tem pra gente por falta de posicionamento. Eu quero lhe mostrar primeiro a vocação que João Batista recebeu e o posicionamento que ele teve nisso. E dele mesmo dizer, olha, ninguém vai me dizer que eu sou, eu digo que sou, porque o Pai, porque Deus Pai revelou por meio de sua escritura aquilo que eu sou. Eu tive esse entendimento e as pessoas podem não entender quem eu sou, mas eu entendi quem sou. Essa convicção João Batista tinha, isso era incrível, a ponto das pessoas chegarem para ele e perguntarem, João, quem é você? Quem és tu? És tu o Cristo? És tu um profeta? E ele dizia, não, eu sou a voz do que clama no deserto, assim como disse o profeta Isaías. E sabe, o profeta Isaías, em Isaías 40, versículo 3, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Era como um clamor de Deus para alguém específico na terra. E o incrível é que era um clamor de Deus para alguém específico na terra que ainda não existia. Essa pessoa ainda não havia nascido, que era João Batista. Só que João Batista, um belo dia, estava lendo as Escrituras, ele mergulhando nas Escrituras, estudando aquilo que o Senhor havia dito. Ele encontra no livro de Isaías, Isaías 40, versículo 3. Tá certo que naquela época não havia divisão de capítulo e versículo, mas é só para você entender que ele achou esse texto. E quando ele achou esse texto, eu creio nisso, ele conseguiu receber aquilo como Deus falando, como naquele momento em que Deus gritou pela boca de Isaías, ei, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. E João Batista, quando leu aquilo, entendeu, Deus está falando comigo. Ele usou o profeta Isaías para comunicar a mim isso. Quando ele estava gritando, voz do que clama no deserto, ele estava gritando, João Batista, endireita os caminhos do Senhor. João Batista, você nem nasceu ainda e eu já estou te chamando. E eu quero dizer para você, assim Deus faz conosco, assim Deus faz com você. Antes de você nascer, Ele já está te chamando, Ele já está gritando o seu nome e dizendo, eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você fazer. Eu tenho uma vocação para você. Eu tenho um chamado específico para você. Para tocar em alguém, para tocar em algo, para trazer uma mudança num lugar específico que só você vai trazer. E sabe, João Batista, ele quando ouviu isso, ele entendeu. Deus está falando comigo.
E o incrível é, ele não precisou que nenhum irmão chegasse para ele e dissesse: João Batista, vai lá, começa a pregar, começa a batizar as pessoas. Não, não, não. Ele ouviu por meio das escrituras aquilo e decidiu viver aquilo. E ele não só entendeu, como ele teve uma experiência com Deus a partir de tudo isso, onde ele vem dizer que Deus o enviou a batizar. E disse: quando você estiver batizando, você verá onde descerá o Espírito Santo como pomba sobre ele. E sabe, é incrível como nós recebemos, como nós temos essas experiências com Deus. Uma experiência que revela a nossa natureza, uma experiência que revela quem somos, uma natureza que revela o que devemos fazer, uma natureza que revela a nossa vocação. Cara, quantas vezes nós nos perguntamos quem de fato somos, o que de fato estamos aqui para fazer? São questões que a gente fica se perguntando sempre. Quantos não fizeram muitas vezes um teste vocacional para entrar numa faculdade ou alguma coisa assim, para saber que profissão ter na vida? O que eu quero dizer para você, cara, é que seja um pouco como João Batista. Não espere que alguém diga o que você vai ser, o que você vai fazer. Velho, a melhor pessoa para dizer como funciona uma cadeira é o cara que criou. Como funciona uma caneta é o cara que criou. Como funciona o sistema de computador é o cara que criou. Como funciona o seu celular é o cara que criou. A mesma coisa acontece conosco. A melhor pessoa para dizer quem somos, o que vamos fazer, como a gente funciona é o Criador, cara. Não tem outro melhor. Então eu quero lhe incentivar a como João Batista, que teve uma revelação por meio das escrituras de quem ele era, onde ele leu no livro de Isaías: voz do que clama no deserto, e aquilo chacoalhou ele, e ele percebeu: isso é Deus falando comigo, isso é Deus falando comigo. Foi escrita toda uma Bíblia com não sei quantos versículos tem aqui, que é um número gigante, eu não gravei. Enfim, mas foram escritos vários versículos, e esse versículo específico: Deus está falando comigo. Deus está comunicando algo ao meu coração. Deus está revelando quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ainda que ninguém acredite, eu sou a voz do que clama no deserto, porque assim Deus falou por meio da boca do profeta Isaías. Cara, esse nível de relacionamento, de revelação, de convicção que nós devemos ter por meio da Escritura. A gente tem que pegar, ler isso aqui e nos encontrar nesse lugar, encontrar o que Deus deseja pra gente nesse lugar. E eu creio que se você mergulhar, você também vai encontrar, se é que ainda não encontrou. Se você já encontrou, não espere ninguém confirmar nada, não espere alguém acreditar nisso. Não espere que as pessoas acreditem ou aceitem que de fato você é isso. Cara, imagina a cabeça dos fariseus ao ouvir de João Batista dizer: sabe aquilo que Isaías falou no passado, que ele disse, voz do que clama no deserto? Pois bem, ele estava falando de mim. Ele estava falando de mim naquele momento. E aí os fariseus iam dizer: mas você nem tinha nascido, você tá louco, que loucura, você é maluco. Não, eu não vou acreditar numa coisa dessa. Não, eu não vou aceitar. Irmão, não esquente a cabeça se as pessoas não aceitarem. Não esquente a cabeça se as pessoas não entenderem. O que importa é: tenha convicção daquilo que Deus, por meio das Escrituras, por meio da palavra, está trazendo ao seu coração, para que você seja, para que você faça como sua vocação, como seu chamado, como sua missão aqui na terra, cara. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Deus tem algo para a sua vida. Você precisa entender isso. Deus tem algo para a sua vida. E Ele não só escreveu todos os seus dias antes de você nascer, como também no livro que Ele escreveu, na Bíblia Sagrada, que Ele fala sobre o seu filho, que Ele fala sobre a igreja, que Ele revela os acontecimentos. Ele também revela quem você é e aquilo que você fará. Comece a viver o profético de uma maneira impressionante, de uma maneira incrível.
com fé, com convicção. Comece a viver de forma profética. Eu creio e por isso vou correr atrás e por isso vou viver e sei que as coisas se revelarão e sei que as coisas acontecerão. Deus falou de mim no passado e as coisas que Ele falou no passado vão começar a acontecer no meu presente e no meu futuro. E assim será na sua vida. Assim aconteceu na vida de João Batista. Assim aconteceu na vida de Jesus. Porque Jesus andava o tempo todo dizendo: para que o que de mim foi escrito se cumpra. Para que se cumpra aquilo que de mim foi escrito. Para que se cumpra aquilo que sobre mim foi escrito. Ele sempre dizia isso. E que assim a gente possa viver também o nosso profético, a nossa vida de forma profética. Deus escreveu algo sobre mim, Deus escreveu algo sobre você. E comece a viver dizendo: para que o que Deus escreveu sobre mim se cumpra. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você curtiu, deixa aí seu comentário. Diz o que Deus tem falado ao seu coração, amém? Compartilha para quem precisa ouvir essa palavra. Eu sei que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra. Eu não tenho muito jeito para pedir para você compartilhar, mas se você acredita que alguém precisa ouvir isso, leva essa mensagem para ela de alguma forma. Compartilha essa mensagem para ela. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado. Deus abençoe a sua vida e passe a viver de forma profética. Deus escreveu sobre você.